Então, o método bioenergético, né, consta principalmente pela formação de um ímã, quando se põe os dedos em forma de O, né, aí se forma já um eletroímã. E esse eletroímã, ele aumenta ou diminui de intensidade de acordo com mais ou menos energia que se alimenta. Então, a gente tendo uma varinha na outra mão, uma varinha metálica, se eu colocar essa varinha no estômago que está doente, ele emite menos energia e o campo magnético aqui diminui e por isso afrouxa o dedo, e tem uma outra pessoa que abre os dedos, né? Então tenta abrir esse elo, e então quando tem menos energia, o órgão está doente, abre o dedo, consegue abrir. Se ele se tranca mesmo, então significa que o órgão está sadio, né? E com isso a gente passa assim, sabe os nomes dos órgãos, né? Rapidinho, em 2 minutos já sabe aonde tem doença no corpo, né? Quais os órgãos principais e mais afetados, que estão fracos. Aí nós temos um caderno que é dos micróbios principais que existem em todo o mundo, que geram as doenças, né? Então, para detectar esses micróbios, né, no corpo, a gente coloca a varinha naqueles órgãos onde abriu antes, né, onde está fraco, onde a gente sabe que tem uma doença. Então, a pessoa vai colocar a mão sobre, a mão esquerda, né, sobre os vírus, aí as figurinhas, né, que representam os vírus, bactérias, fungo, etc. E enquanto que nós checamos aí, tentamos ver na outra ponta, né, quando tem uma doença sempre é energia negativa. E por isso baixa a força, né, a intensidade. E por isso abre o dedo quando tem uma doença dessas que está debaixo da mão, no órgão, por exemplo, estômago ou fígado, onde estamos com a varinha, né? Então, é rapidinho, quem já sabe, né? Em 10 minutos a gente faz um exame perfeito, né? Consegue detectar as doenças, né? E com o tempo, né? Como já atendi 80.000 pessoas, né? A gente vai conseguindo, assim, já saber de cor, né? Sai esse vírus, a gente já sabe onde está. O que ele faz? Quais as reações no corpo? Por exemplo, o sarampo produz dor de cabeça, enxaqueca, por causa da vacina, que ele não consegue sair do corpo, né? Então fica dentro, como um rato na ratoeira, e começa a roer tudo e estragar tudo aí. Isso faz o sarampo na cabeça da gente, então é o causador principal da enxaqueca. E assim, o tifo, por exemplo, né, ataca a pineal, aí dá baixo astral, medo, angústia, insônia, síndrome de pânico, né? A salmonella tifo também o mesmo, né, que tem no ovo e no frango, que o povo compra, ainda come, né? E assim, cada doença, o tétano, outra bactéria forte, né, que fica na tireoide, e com isso obstrui o trabalho da tireoide, não deixa ela trabalhar. Aí a pessoa fica obesa porque não elimina a comida que deveria eliminar, que sobra no corpo, não elimina o colesterol, não elimina o ácido úrico, os triglicéridos. Também na paratireoide, né, que deveria eliminar o cálcio, aí não elimina, aí forma pedras de cálcio, e o desequilíbrio se forma e vai faltar cálcio nas pernas, produz a osteoporose, enquanto sobra cálcio em outras partes do corpo. E assim adiante, né? Nós temos todo um conhecimento, né, que a medicina tem muita dor de cotovelo, né, porque não conseguem
detectar as coisas, né? Não tem instrumental. Leva 20 dias para fazer um exame e tantas vezes o povo vem nos procurar e diz que já fez 80 exames, 100 exames e não descobrem a causa do problema. E nós detectamos em 5 minutos, né? A pessoa sai, vai para casa, se trata e se cura, né? Isso aí já são 3 milhões de pessoas atendidas, né, em 16 anos. Na América Latina, África, Brasil, aqui, né? Onde no Brasil mais de 1 milhão de pessoas atendidas, né? Então o povo vem, mas como que eles vêm? Alguém chama? Não. A gente não chama por televisão, por rádio, porque cada vez aumenta mais o povo, né? Aquele que se cura chama outros 5, outros 10, né? Esses já chamam outros, e assim a notícia se espalha. E todos os nossos grupos, que são cerca de 1000 no Brasil, no mundo, né, calculamos uns 50.000 grupos já formados, né, nesse tempo, e que atendemos então todo esse mundo de gente, uns 3 milhões de pessoas, né? E cada vez mais gente vem, e a gente sabe que a farmácia fabrica muitos doentes, né? Que foi o primeiro comprimido que foi feito químico em 1850, então nós temos com 158 anos de vida da farmácia, da primeira farmácia que se formou no mundo. Hoje o mundo está cheio de farmácias, está cheio de doentes, cheio de dores, né, reumatismos, tudo que é doença. E pior que cada vez aparecem novas doenças, né, como os prions, né, proteínas infecciosas, riquécias, né, que são febres que dão bolhas na pessoa, vêm de dentro para fora, né? Mas os males da carne, né, que é o mal de Hodgkin, por exemplo, que está no cérebro, mal de Crohn, que está na barriga, né, no intestino, o mal de Alzheimer, que está na parte da memória, o mal de Creutzfeldt-Jakob, né, que é mais geral, né, o mal de vaca louca também é geral. Tem várias pessoas que eu já detectei o mal de vaca louca, né? Temos o mal de Parkinson, que dá aqui no cerebelo, e que é causado, na maior parte das vezes, pela malária, né? Incubada aí, ou refugiada, ou mesmo ativa, né? Causa, então, o mal de Parkinson, que dá os tremeliques, né? E assim as outras doenças, né? Cada vez aparecem novas e mais fortes doenças, né? Como a doença do frango, né, que a gente conheceu aí uns anos passados, mas estive agora em Gabão, né, na África, e de fato a doença do frango ainda continua viva, né? Mais da metade das pessoas que atendi na África Central, pois estavam com o SRAS, né, Síndrome Respiratória Aguda e Severa, né, que é a pneumonia asiática chamada, né, e que vem do frango, né, da gripe do frango ou da pneumonia do frango, né, e que continua existindo, né, no mundo, né. A gente pensa que acabou e não acabou, né, e ela dá arteriosclerose também, quando é muito alta H5N4, N5, então dá na artéria aorta, arteriosclerose, um estreitamento das veias da artéria, né? E com isso no coração também, né? Aperto, e com isso sobe a pressão, porque dá mais estreitamento das artérias, né? Sobe a pressão arterial. E a gente sempre tem as causas, né? Nós podemos detectar as causas, isso é muito importante, né? E atacar as causas também para eliminar a doença. Então, por exemplo, agora que a diabetes, né?
A diabetes é causada pelo mesocistoide, né, um parasita do tipo da toxoplasmose, né, são muito parecidos, os dois cegam a gente, os dois são parasitas genitais, e esse mesocistoide, então, é o causador da diabetes, né? Ele vem ao corpo porque a pessoa come carne. Esse parasita não come açúcar, né? Então, é a carne que chama ele. Aí ele descobre também a insulina, que é produto animal nosso, né, que nós produzimos, e ele come, né? Então, a insulina o corpo precisa, principalmente o fígado, né, que precisa da insulina para queimar o açúcar que ele vai tirando da comida enquanto ela vai andando pelo intestino. O fígado chupa, né, esse açúcar e outros alimentos que estão sobrando, que você comeu demais, né? Então ele vai, a insulina queima o açúcar, né? Só que como o ladrão está aí, né, está comendo a insulina, o parasita, né, então não tem insulina para queimar o açúcar. E o que acontece? Sobra açúcar, né, no corpo. Então, o açúcar é um excesso, né, é uma sobra, uma consequência da diabetes, né? A diabetes é causada pela carne que as pessoas comem. Então, nós temos 8.500.000 diabéticos no Brasil que são comilões de carne, né? O vegetariano não tem diabetes. Então, o que fazer? Para curar, nós detectamos o parasita, onde ele se localiza, né, partes genitais principalmente, onde também acusa a diabetes, né? E fígado, baço, né? São esses lugares assim, os olhos, né? E o tálamo óptico, o TOL, né? Terminal dos olhos, né? Lá que vamos encontrar mais vezes a diabetes. E lá temos que aplicar argila toda noite, né? 3 horas, grosso assim, né? Com 1,5 cm, né? E isso vai ir fazendo a dieta, tomando chá, né? Nosso tratamento todo. Então, não passa de 30 dias, a pessoa deve estar curada da diabetes, né? Então, doenças outras também, né, que existem, que são chamadas incuráveis. Nessa palavra, quem inventou foi a química, né, foi a farmácia, foram os médicos, foi a medicina, porque realmente tem muitas doenças que eles não conseguem curar, que às vezes é muito fácil de curar, né? Agora, no Gabão, né, tinha várias crianças que não falavam, né? Em 15 dias, no máximo 20 dias, elas falam tudo, né? De 3 anos, 4 anos, né? Aqui no Brasil já comecei com esse trabalho também, uma criança que não caminhava, né? E tem a foto dela, né, de uns dias antes que ela veio para se tratar, né? Aí pronto, passamos o chá e aplicar argila, né? Aí foi, né, com 20 dias ela voltou cantando, gritando, marchando, né? E cantando, marcha soldado, cabeça de papel. Muito bonito, né? Imagina que alegria para a mãe, né? E isso aconteceu lá na África, né? Todo mundo pensando já em milagre, né? Para nós não tem milagre, é simplesmente o natural, né? É a medicina natural, é o tratamento natural, que a medicina química não conhece, e por isso não pode sentir os efeitos, e por isso continuamos a ter para eles muitas doenças incuráveis, né? E que para nós essa palavra tem que ser varrida da cabeça, porque de fato não existe doença incurável.